Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma mentoria coletiva um pouco diferente. Provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque eu estou agora neste momento nos meus dias de glória. Estarei mais ou menos, acredito, em Nova York. Então, dando uma curtida por aí, aproveitando um pouco dos frutos do meu trabalho. E não queria deixar vocês sem essa mensagem de motivação, essa mensagem, esse assunto que a gente sempre traz na mentoria coletiva do mês. E, infelizmente, aí, esse meu período de viagem vai cair exatamente na mentoria coletiva. Então, eu resolvi deixar esse vídeo gravado para a gente mandar para vocês no momento oportuno. Tá? Então, ali, mais ou menos pela última semana de agosto, você vai estar recebendo esse vídeo. Eu estou gravando ele uma semana antes, que é a semana anterior à minha viagem. Na mentoria dessa semana, nessa mentoria de hoje, o que eu quero falar para vocês são sobre dois tópicos em específicos. O primeiro é sobre ansiedade, porque sempre que eu faço uma mentoria coletiva, eu acabo procurando escutar os alunos nas semanas anteriores e ver o que mais está acontecendo para poder ajudar de maneira mais assertiva. O que eu percebi é que os alunos estão muito ansiosos nessas últimas semanas e estão deixando, inclusive, a ansiedade evoluir a um ponto de paralisar os estudos ou até mesmo de desanimar totalmente, querer fugir do foco, mudar de ideia. E eu não sei se é isso que está acontecendo contigo, mas, se for o caso, a gente vai conversar sobre isso agora. O que eu tenho para te dizer sobre a ansiedade? A ansiedade vem de uma coisa meio doida da nossa cabeça, né? O que é isso? Uma ideia que não tem cabimento nenhum de que a gente pode controlar alguma coisa. Então, se você começa a fazer essa análise sobre o que eu deveria poder controlar e o que eu não deveria poder controlar e o que eu estou esperando controlar, você percebe que você está meio viajando, achando que você pode controlar coisas que você não pode. O que a gente consegue controlar nesse nosso processo de estudos é o que a gente vai fazer e para onde a gente quer ir. Então, em nenhum momento você aí que estuda para tribunal vai acabar trabalhando no Banco do Brasil. Porque você não estuda para o Banco do Brasil, não te preocupa. Isso aí está totalmente no teu controle. Só que agora, o dia exato que vai vir o teu edital, se você ainda não está no pós-edital, o dia, exatamente qual que é a questão que vai vir na tua prova, não vai dar para a gente controlar. Se nenhum dos outros candidatos vai estar mais preparado que você não consegue controlar. Se realmente, sei lá, se vai sair esse ano, se vai sair no ano que vem, se, sabe, tem muitos cis nessa nossa vida de concurseiro, e é justamente por esses cis, que são de muitos, né, assim, que a gente acaba dizendo que concurseiro e ansiedade acabam andando lado a lado. Só que a gente precisa ter mais consciência, e a partir do momento que a gente aumenta a nossa consciência, a gente diminui o nosso risco de deixar a ansiedade nos paralisar. Então, a ideia que eu tenho para te passar hoje é que, para que você entenda, de uma vez por todas, o que está te deixando paralisar que não é real e o que é real. Porque, por exemplo, se você está com uma expectativa de colocar um prazo, curto prazo, 3 meses, em 3 meses eu passo numa prova, eu, infelizmente, pelo que eu conheço dos mentorados que eu já atendi, são mais de 2.000 atendimentos aí nesse tempo de mentoria, eu percebo que quem vem com um prazo muito certo, tenho 3 meses para fazer isso acontecer, acaba desistindo, porque a gente não consegue colocar um prazo de 3 meses e fazer isso acontecer. A não ser que você já esteja aí construindo a sua base há um tempo e estejamos em pós-edital. Aí, claro, temos ali uma data de prova marcada, né, que está aí no TRT, 22 de outubro, e é isso, em 3 meses você vai fazer acontecer. Mas mesmo para você que está estudando para o TRT-12 ou para qualquer outro concurso que tenha a data de prova marcada, eu preciso que você entenda que tem coisas que você não vai controlar. A gente entra nessa batalha de concurso totalmente focada para que seja aquela prova. Mas para que você tenha êxito e para que você tenha paz nesse processo, você precisa entender que você vai estudar até passar, mesmo que não seja nesse TRT-12 que você passe. Mas para você não importa, é indiferente. Você vai estudar o quanto for necessário, por quantos meses for necessário, para mudar de vida. Uma das coisas que eu aconselho os alunos, que eu sei que não é o que a maioria prega por aí, digamos assim, é que eu acho que é muito melhor você continuar trabalhando enquanto estuda para concurso público. Então, se o aluno vem me perguntar a minha opinião, eu falo que eu prefiro que, eu escolheria que a pessoa não pedisse demissão, não pedisse exoneração, que ela continuasse com essas duas vidas. Ai, Carol, mas é muito difícil trabalhar e estudar. Mas tu já tentou estudar com ansiedade?
Então, quem está aí se dedicando exclusivamente aos estudos, pode falar aí, pode ajudar os colegas ali a debater esse tema, que vai perceber que é muito mais difícil você só estudar, no sentido de controlar a sua ansiedade e de conseguir ter um mental bom, né? Além disso, quem está nessa situação de só estudar, precisa colocar algumas atividades no seu dia a dia para que consiga lidar com isso de uma forma saudável. Eu nunca, né? Tem gente que vem aí bem marombada, bem da academia, e vem entrar na mentoria e morre de medo que eu vá tirar os horários de academia, os horários de treino. Eu nunca vou te tirar do teu treino, porque eu sei que o teu treino é algo que vai te ajudar na tua ansiedade. Só que a compreensão de que a gente não tem como determinar um deadline, ou seja, a gente não tem como determinar um prazo e dizer assim, ó, é aqui que vai parar os meus estudos, vai te dar mais paz. Você precisa entender que a gente tem sim um núcleo que sempre aparece em provas se você escolher uma carreira. Então você estará se preparando para a sua carreira em tribunais, a sua carreira como promotor, a sua carreira como, enfim, como analista administrativo, como administrador, como assistente em algum órgão na parte administrativa, ou sei lá, o cargo que for que você está estudando. Policial, né? Enfim, tem inúmeros aqui, se eu começar a numerá-los eu vou me perder. Então você vai estar estudando para essa carreira. Só que você precisa dessa paz, porque senão você não vai conseguir render da maneira que merece e precisa. E por que eu falei merece? Porque você merece render em paz. Tem coisas que eu falo que para mim são muito fortes porque é da minha vivência, né? Então, vocês todos sabem, eu não escondo isso de ninguém, que eu estive em um processo de ansiedade generalizada, em que eu me afundei na depressão, e por isso que eu sempre digo, se tem algo tirando a tua paz, esse caminho não vale mais a pena. Mas não significa que se o concurso público está tirando a minha paz, ele não vale mais a pena e eu devo largar? Não, não é exatamente isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que se você não está em paz durante o seu processo de estudo, você precisa achar alguma forma de torná-lo saudável. E olhando para isso, entendendo que tem coisas que você não vai controlar, minha filha, não importa o quão boa você seja, quão bom você seja, tem coisas que não dá para controlar, isso vai te ajudar a ficar mais tranquilo. Porque se você vai para a prova ou para uma preparação com essa pressão de que tem que ser agora, se não é agora ou nunca, é a prova da minha vida, para quem acredita em Deus assim como eu acredito, vou dizer para vocês, Deus não permite que isso se concretize. Ou o universo, daí você bota nas palavras que você acredita aí, né? Por quê? Porque você colocou aquilo ali um peso tão grande, mas tão grande, você colocou ali como se fosse o teu Deus. Se eu passar nesse cargo, isso aqui, a minha vida se resolve. E aí Deus vai falar assim pra ti, cara, eu não posso deixar isso acontecer. Porque se isso acontecer, ela vai achar que aquilo ali é que salvou a vida dela e não eu que sou o Deus dela. Então, coloque aí em outras palavras, mas é toda vez que a gente coloca uma pressão para uma situação, parece que mais aquela situação foge da gente. É como se você tentar pegar um sabonete e quanto mais força tu coloca, mais ele escorrega mais rápido da tua mão. Então, cuidado com essas pressões que a gente cria na nossa própria cabeça. E o segundo ponto, saindo um pouco da ansiedade que eu queria trazer para vocês nessa nossa reunião virtual, é que a gente precisa ser os malucos desse mundo. Como assim? A gente precisa se divertir nesse período. A gente precisa que o concurso público seja algo que tu queiras conquistar e que te dê felicidade de estar atrás. Que te dê alegria de correr atrás desse projeto. Que estudar seja realmente entendido com gratidão e como um prazer para a tua vida. Tá? Ninguém está te obrigando a estudar. Tem outras possibilidades de vida, outras possibilidades de profissão. Se você não quer mais estudar, não esteja mais aqui. Mas se você só está cansada, eu te convido a encarar toda essa situação de uma maneira diferente, de uma maneira prazerosa, de uma maneira em que você não precisa estar correndo atrás da máquina o tempo todo, mas que você precisa fazer o que a gente combinou, o teu cronograma está feito, você precisa sentar a bundinha na cadeira e estudar, sim, cumprir as metas que a gente combinou, a carga horária que a gente combinou, mas que aquele período ali é um período de investimento em si mesmo. Sabe quando, às vezes, eu posto lá no meu Instagram, e fiz a unha, autocuidado. O teu estudo é o teu autocuidado. É tão gostoso saber que a gente pode mudar de vida através de algo que só depende da gente, que não depende de mais ninguém, que depende apenas do nosso sentar a bunda na cadeira e aguardar o tempo que será necessário para isso, né? Com certeza não é só sentar a bunda na cadeira, a gente sabe, você que está aí em mentoria, que a gente tem todas as estratégias, os métodos, as formas de revisão que vão fazer com que o conhecimento, né, impregne aí no teu cérebro para que você não esqueça mais.
Mas a gente precisa, sim, entender que é um prazer, é uma facilidade que nós temos na vida de poder estar aqui com um caderno bonito, com umas dezenas de canetas aqui, eu sei que eu tenho caneta até demais, mas que é um prazer estar nesse momento, e que você precisa, assim, ó, estar lendo a lei e achar graça de fazer uma conexão que é com ela, com a vida real, achar graça de que aquele regimento interno será aplicado na sua vida, conseguir achar vida nesses teus estudos. Porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar o nosso coração em tudo que a gente faz, inclusive nos estudos, e conseguir achar esse espaço de paz, esse espaço de divertimento, né? Para que você realmente esteja feliz com a caminhada que você está escolhendo. Se por qualquer motivo, porque você teve uma outra ideia, porque você teve uma nova ideia de carreira, se você tem um sonho lá adormecido e que era isso mesmo que você queria estar perseguindo e que não é mais o concurso público, eu te liberto para ir fazer essas outras coisas. Mas se você está só se encolhendo porque você está com medo, eu te falo, vamos persistir. Né? Eu não sei se você aí já terminou o seu programa alguma vez, se a gente já está no processo de revisão, se a gente já está lá cavucando mais onde você estava ruim, ou se você está só lá no começo. Mas você precisa persistir, o processo ele vai se aprofundando. Eu te garanto que você vai evoluir. Só que ele precisa ser leve, e você também precisa, não quero falar só da leveza, não. Você precisa fazer aquilo que você já ouviu falar que tem que ser feito. Toda vez que eu pergunto para um aluno que chega numa reunião comigo, e eu pergunto para ele o seguinte: você sabe o que você está errando? Ele sempre vem com 3, 4 erros que é verdade, ele está errando. Então se pergunta, vamos aproveitar essa reunião aqui que está só eu e tu, e se pergunta, o que tu estás errando? Onde que tu tem que ajustar? Muitos e muitos alunos e alunas falam para mim, Carol, já ouvi você falando 1000 vezes que tem que fazer questões e anotar. E eu continuo sem anotar. Então a gente também tem que pegar essa seriedade para nós. Não adianta deixar só o tempo passar, né? Então era isso que eu queria dizer para que vocês tenham essa paz de que o que a gente precisa fazer, a gente pode fazer, estamos fazendo. Eu garanto para vocês as estratégias aqui que realmente aprovam. Se você está seguindo uma estratégia que realmente funciona, que eu estudei ali, como é que teu cérebro faz para armazenar conhecimento a longo prazo, coloquei no nosso método de estudo. Então fique tranquilo quanto a isso, fica tranquilo quanto a isso. E só assim, ó, nos momentos de ansiedade, nesses momentos que a gente trava, deixa destravar. Mas ouve esse vídeo aqui 1000 vezes, se for necessário, para te dar uma paz no coração, tá? Porque essa é a mensagem que eu quero te passar hoje. De paz, de que esse caminho é divertido, de que a gente está correndo atrás de algo que a gente quer, e que no final, lá, daqui a 2, 3, 4 anos, quando você estiver já estável no seu cargo público, você vai falar, nossa, eu nem achei ruim esse período de concurseiro. Foi até ótimo, na verdade. Eu não tenho nada para reclamar. Eu, literalmente, não tenho nada para reclamar do meu período de concurseiro. Foi ótimo. As dores a gente deixa para trás, agora a gente já está na glória, né? Tipo, então, é maravilhoso e eu quero que tu sintas isso. Meu propósito é aumentar ali a capacidade das mulheres, né? E claro, de todos, né? Eu trabalho com todos, mas eu sempre estou um pouco mais focada em mulheres, porque eu acho que ter o nosso profissional resolvido nos dá um outro olhar para a vida, né? A gente acaba vivendo coisas que a gente realmente quer viver e não que a gente tem que estar vivendo por arranjos sociais, enfim. Tá? Mas isso aí já é papo por outra hora. Quero só te desejar um ótimo mês. Começamos agora, então, mais um mês de mentoria. E que tu estejas aí com essa mentalidade de paz, de fazer o que precisa ser feito, de analisar aí o que se eu tivesse numa reunião com a Carol, eu ia falar para ela ia puxar minha orelha. Eu já sei. Então é isso que tu tens que ajeitar. Ajeita o que precisa ser ajeitado, persiste no teu projeto e se diverte em todo esse processo, tá bom? Um beijo para você e um ótimo mês de estudos para todos nós.